chegou o vídeo em que eu vou ter que falar que sou uma pessoa romântica. Se vocês contarem, eu nego. Oi, gente! Vocês já devem ter cansado de me ouvir falar que nós ainda não superamos o romantismo, que nós ainda somos essencialmente românticos, mas o que é que eu quero dizer com isso, afinal de contas? O que eu pude notar é que alguns elementos do romantismo ainda subsistem na forma com que nós percebemos a arte e no que nós levamos para a vida. Mas, primeiro de tudo, eu amo o romantismo em todas as suas facetas, porque ele não existiu apenas na literatura. Praticamente todas as formas de arte tiveram uma expressão romântica em determinada época lá no século XIX. Então esse não é um vídeo para cancelar o romantismo. Precisamos falar sobre o romantismo. O romantismo foi o principal movimento artístico da primeira metade do século XIX. E isso não é pouca coisa. Os elementos que eu vou trazer aqui e tantos outros que eu não vou citar, mas vocês vão lembrar aí também, devem ser percebidos dentro do seu contexto histórico-cultural e da importância que eles tiveram dentro do movimento, para daí a gente avaliar a forma com que nós, hoje, vemos esses mesmos elementos. Mas quando eu digo que o romantismo não se limitou à literatura, ele também não se limitou às outras artes. Na verdade, o romantismo surge na filosofia, e da filosofia ele se espalhou pelas outras áreas. No cerne do romantismo, aí, ó, lá no fundinho, existe uma resposta ao racionalismo. E no caso das artes, ao neoclassicismo, que é a forma com que o racionalismo se expressava artisticamente. Então, em vez de limitar a nossa percepção de mundo a uma análise metódica e racional, os românticos valorizavam a intuição, a imaginação. Daí dizer que é um movimento de idealizações. Foi uma mudança de foco de uma visão objetiva para uma visão subjetiva, para minha liberdade e capacidade criadoras. E pronto, estamos no primeiro elemento romântico que subsiste até hoje, que é a ideia do gênio. No vídeo sobre suspensão de descrença, eu comentei que os românticos não se limitavam a fazer arte. Eles precisavam pensar sobre a arte. E eles eram absolutamente fascinados pela ideia do gênio. Para os românticos, o gênio era o amado das musas. Ele tem um dom para criação que não cabe em si. Se for um pintor e ele estiver inspirado para pintar, sai da frente que ele vai pintar a tua cara. É quase como se não existisse um filtro racional. Olha lá o racionalismo de novo. E o processo de criação, ele só vai, cria. E claro, o gênio, nessa visão romântica, ele vive para sua arte, ele respira a sua arte, ele não paga boletos, ele não compra brusinhas, ele não precisa comer, ele só precisa da arte. Por um lado, é maravilhoso que tenha existido todo esse furor em torno da figura do gênio, porque faz pensar em talento individual, em valorização de obras que são realmente geniais. E assim, até o século XIX não tinha esse negócio de direitos autorais, não. Mas por outro lado, essa percepção do artista criador como um ser autossuficiente que vive da arte é algo que nós conservamos até hoje e nem sempre com os melhores resultados. E olha que curioso, enquanto eu pesquisava para fazer esse vídeo, eu recebi um comentário, não vou dizer aonde para não expor a pessoa, que dizia que o autor X não precisava de editor porque ele era genial. Isso só confirmou o que eu acabei de falar. Tá certo que alguns editores passam a faca na obra, mas outros realmente trazem propostas para melhorar. Fora que os escritores, muitas vezes não tinham o menor problema de pedir a opinião de amigos de confiança, mas quem se ofende com isso é a gente. Ou se não, da tela azul, quando aparece um T.S. Eliot da vida, que trabalhava 8 horas por dia e fazia questão disso. Quando sugeriram que ele largasse o emprego e fosse se dedicar à literatura, ele não quis. Ele gostava dessa rotina e de escrever nas horas vagas. E a ideia desse gênio autossuficiente também pode ser um problema para novos escritores. Tem aqueles que acham que o primeiro rascunho é a obra definitiva, pois gênio. E tem aqueles que desistem porque eles percebem que o primeiro rascunho não vai ser a obra definitiva. E é por isso que eu gosto tanto e perco tanto tempo que não volta
olhando manuscritos. Eu amo um manuscrito. Nem sempre a gente consegue ler, porque essa galera nunca usou um caderno de tarja verde, mas eu acho fascinante ver as palavras riscadas, não sei quantas vezes, até achar aquela que o autor quer. Se não os trechos que vão sendo escritos nas margens, aí você não sabe se é sentido horário ou anti-horário. Só faz sentido na cabeça da pessoa que tá escrevendo. Ou mesmo a interferência de alguém comentando partes do texto. Existe, inclusive, uma área dos estudos literários chamada crítica genética, que estuda esse processo de criação de um texto literário até o momento da sua publicação. E não, gente, eu não tô negando a existência de pessoas geniais com habilidades excepcionais. Tem coisa que eu não ia conseguir fazer igual nem com uma barganha faustiana. E eu não quero uma barganha faustiana, obrigada. E existem sim aquelas exceções, a obra que surgiu assim, mas na maioria dos casos, mesmo pros gênios, é como eu ouvi a minha vida inteira no balé. 1% é talento, 99% é trabalho duro. Ligada à questão do gênio, mas não limitada a ela, o romantismo também se envolveu muito com questões de saúde mental. Não que eles tivessem muita noção de que era isso que eles estavam fazendo. Como o romântico se permite explorar os seus sentimentos, ele está em muito mais contato com suas emoções. Inclusive, dicas de uma professora minha. Quer saber se um poema é romântico ou não? Observe a quantidade de adjetivos. No final, tudo passa pela subjetividade, pela valoração do próprio sujeito. Ao entrar em contato com os próprios sentimentos, os românticos descobriram que eles não estavam muito felizes. Muito pelo contrário, as descrições são de uma tristeza profunda, de uma angústia muito grande. E aí vale lembrar que o século XIX foi um período extremamente conturbado, com muita coisa acontecendo ao mesmo tempo. Vai tentar entender a história da França, né, por exemplo. Eu acho que a gente só vai ter outra manifestação de angústia na arte, nesse nível, no modernismo. É péssimo que eles se sentissem assim, mas é interessante que isso ficou registrado e que consegue dialogar com a gente, assim, tanto tempo depois, um pouco parecido com o que eu comentei com vocês no vídeo sobre a poesia da Primeira Guerra. E por muito tempo a arte foi para representar coisas harmônicas e belas. O romantismo rompe com isso. Inclusive, ó, o boy que vai ajudar a gente, Victor Hugo, O Grotesco e o Sublime. Qualquer dia eu faço um vídeo sobre esse livro que, ó... A questão é, esses sentimentos de angústia, de tristeza, de solidão que os românticos expressavam, quando você vai analisar a biografia de alguns deles, muito possivelmente se tratavam de quadros de depressão, de transtorno de ansiedade ou de um transtorno bipolar, e eles acabam glamourizados. Especialmente por quem tá de fora, que a gente começa a associar com o fazer artístico. Vão me dizer se hoje não existe glamourização de doenças psicológicas? 3 porquês? Bem-vindo à sua fita. Nessa concepção, o gênio artista se sentiria incompreendido pela sociedade e a sua sensibilidade com o mundo, sua sensibilidade artística, o deixaria predisposto a desenvolver alguma doença psicológica como a depressão, por exemplo, que eles chamavam de melancolia. Existem estudos na área da psiquiatria e da psicologia que tentam investigar a relação entre criatividade e doenças psicológicas, mas até onde eu vi os resultados são inconclusivos. Psicólogos que me assistem, esse é o momento de vocês, arrasem nos comentários. Mas a relação já está imbuída em nossa mente. Ou, se a gente comprou bem essa ideia, 2 nomes para vocês: Vincent van Gogh e Heath Ledger. Vocês acharam mesmo que eu ia falar sobre os 3 porquês? Talvez alguns de vocês queiram pular o próximo trechinho, ok? Se cuidem. Sabe aquele filme lindo com Amor Van Gogh? Acho que até ganhou o Oscar, todo feito em aquarela. Segura o spoiler, não tem como. Na versão contada no filme, o Van Gogh não teria morrido por suicídio. Teria acontecido um acidente com uma arma. Não vou falar mais do que isso, vocês vão assistir lá pra saber. Essa versão, por sua vez, foi baseada numa nova biografia sobre o Van Gogh, escrita pelo Steven Nafer e pelo Gregory White Smith. Eu não li e não posso dar detalhes. Até onde eu saiba, essa não é a versão oficial e a questão continua sendo discutida pelos estudiosos da vida do Van Gogh, no que eu não me encaixo. O que me interessou aqui foi o incômodo generalizado que essa nova versão para a morte do Van Gogh causou. Claro que tem o fato de ser uma nova versão para uma história que a gente conhece desde sempre. Porém, mais do que isso, a impressão que eu tenho é que a vida do Van Gogh parece pra gente como a perfeita
história trágica do gênio incompreendido. Ele preenche todos os pré-requisitos românticos. Um outro exemplo foi a morte do Heath Ledger, que pegou todo mundo de surpresa. Vocês devem lembrar que logo no começo surgiram as teorias da conspiração de que o Coringa matou ele. Ele teria se envolvido tanto com o personagem que isso começou a afetá-lo muito profundamente. E até hoje tem gente duvidando do laudo médico e de quem convivia lá com ele, que diz que não foi nada disso. E aí é que entra a nossa hipocrisia, não é mesmo? Porque o artista, o gênio, ele pode ter uma doença psicológica, é até esperado isso. Mas quando é o seu amigo, o seu filho, o seu sobrinho, o seu primo, o seu vizinho, levanta dessa cama que você não tem motivo nenhum pra isso. E eu não podia falar sobre as influências do romantismo sem falar sobre o anti-herói. Outra frase que eu sempre repito: nós vivemos na era do anti-herói. A era do anti-herói começou com um herói romântico, que diferente do herói, que age sob um código de valores irrenunciáveis, que possui uma ética, que se importa com o bem comum. O herói romântico, ele tem os seus próprios problemas, e são muitos. O herói romântico também é individualista, o que o leva à misantropia. Ele transgride convenções sociais porque ele não se importa com elas. E muito provavelmente ele tem um passado sombrio. Muitas vezes ele vai tomar atitudes que são antiéticas e antissociais no sentido de não serem aceitas pela sociedade. Hoje, quem assume essas características com muito gosto é o que chamamos de anti-herói. Aqui no canal tem um vídeo só sobre tipos de personagens, eu falo de herói, anti-herói, vilão, anti-vilão, então vai lá dar uma conferida. Agora, quem não ama o anti-herói, não é mesmo? Eles costumam ser personagens falhos, o que faz com que seja fácil da gente se identificar com eles. Eles são complexos, apesar de que, sendo bem sincera, complexidade de personagem diz menos sobre ele e mais sobre a habilidade do autor. Mas onde está o problema? A gente ama tanto o anti-herói que a gente perde de vista uma das funções da existência deles, que é a função metalinguística. O anti-herói e o parente dele, o herói romântico, serve como uma crítica ao que é exposto na própria narrativa. Um exemplo bem claro: Batman. 2 exemplos do Batman no mesmo vídeo. Hoje vai ser um dia feliz para os fãs da DC. Ou não. O Batman é um anti-herói clássico aí dos quadrinhos e apesar dele estar do lado dos mocinhos, ele não age de forma virtuosa, digamos. Esse é o nível narrativo do personagem. O nível metalinguístico, ou aqui no caso metanarrativo, que é o que faz um comentário à própria narrativa, mostra que o grau de violência em Gotham é tão alto, tão descontrolado, que só alguém tão descontrolado quanto para combater. É o que o próprio Coringa fala no Arkham Asylum. Seu lugar, querido, é aqui com a gente. E esse descontrole veio de um trauma que não foi tratado, porque se acabou trauma, acabou um cegão. Um outro exemplo, o arquétipo do malandro. O malandro brasileiro vai surgir literariamente no Memórias de um Sargento de Milícias. Existem trocentas mil análises sociológicas, para não falar das análises literárias de quando o malandro aparece enquanto personagem de um livro, falando que, claro que ele tem o seu charme, mas nós não deveríamos querer ser como ele. Ele tá ali para mostrar justamente essa abertura que nós temos enquanto sociedade brasileira para comportamentos não idôneos em todos os níveis da sociedade. E não precisa ficar só na análise sociológica, você também pode pensar no anti-herói enquanto psique humana. É quando a gente olha para o Victor Frankenstein e pensa no egocentrismo dele. Independentemente do seu viés de análise, o anti-herói age nas brechas em que o herói, com seu comportamento correto, não consegue agir. E isso deveria ser um alerta pra gente. Nós estamos muito abertos ao dúbio do anti-heroísmo. Claro que anti-heróis são interessantes, eu falei isso. Não tem problema algum seu personagem favorito ser um anti-herói, eu não quero ser fiscal do heroísmo de ninguém. Estou apenas fazendo uma provocação dentro de um dos elementos do romantismo que persistem até hoje. A gente vê o anti-herói, a gente se identifica e a gente se acomoda no anti-heroísmo. Algumas pessoas talvez tenham ficado um pouco decepcionadas porque eu não falei sobre o amor idealizado, que seria a maior influência do romantismo até os dias de hoje. Mas será mesmo? Depois dessas que eu apresentei? Porque eu acho que essas também são bastante influentes, ainda que mais sutis.
Mas falando sério, a minha razão pra não trazer a questão do amor idealizado é porque dessa vez o romantismo não precisa pagar esse pato sozinho. Essa conversa vem de longe. Olha lá o Tomás Antônio Gonzaga fazendo poema pra Marília. Isso fica para outro vídeo. Joinha pra você que sabe que as influências do romantismo não continuaram 100% através dos séculos. Acho que elas nem começaram 100% pra falar a verdade. Mas continua amando o movimento do mesmo jeito. É um tipo de contradição bastante romântica. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.